Oi, pessoal. Oi, prof. Oi, gente. Oi, prof, a gente está te ouvindo. Tá entrando mais alguns aí. Deixa eu só entrar mais alguns. Então, assim, pessoal, voltando, e aí a gente começa o material mesmo. Então, assim, ó, vocês tiveram, alguns aqui tiveram algum componente comigo, ou alguns tiveram mais componente, enfim, outros não tiveram nada comigo. Só para explicar para vocês, eu insisto isso muito com o corpo docente sempre. A gente reprovar um aluno, eu diria assim que é deixar um aluno reprovar. A gente tem perfis e perfis de alunos. Eu faço parte de um perfil de uma turma que eu faço pós. Então, meu professor me avalia de um jeito e avalia outros também. Para um aluno reprovar, é realmente quando chega ao extremo de não participar de aula, de não acompanhar. Então, assim, a instrução que eu insisto, e às vezes a gente fica chateado, é porque a gente instrui que o professor fale com o aluno que está apresentando dificuldades. Não deixe acontecer a reprovação. Essa é uma missão nossa, porque a gente está formando um curso profissionalizante, a gente está formando profissionais. Se eu deixar o meu aluno reprovar, um aluno bom, que sempre entrega, mas que de repente num componente ele tem dificuldade, é porque eu não respeitei o meu aluno. Eu tento sempre levar isso para o corpo docente. Respeitem o aluno. Ele pode, às vezes, se deixar, sim, né? Se reprovar. Tem aluno que, às vezes, realmente, ele não se interessa. Ele, às vezes, nem dá valor ao curso que ele está fazendo. Mas, a partir do momento em que eu tenho uma turma, e aí eu volto a falar sobre a questão aqui dos trabalhos, tá? A partir do momento que nós temos uma turma, nós temos que respeitar o aluno e entender já numa segunda atividade o que está acontecendo com ele. E aí, quando um aluno me diz assim, como eu pego os alunos agora aí indo para o estágio, eu digo assim, tu te deixou reprovar, o que aconteceu? Não, eu não estava entendendo e eu fui indo até o final e quando eu vi, eu reprovei. Eu disse, o aluno, ele precisa questionar, ele não pode se deixar reprovar, e o professor tem que respeitar o aluno e sentir, numa primeira, segunda atividade, como é que ele está indo. Então, não se preocupem se acontecer alguma situação, de repente, nossa, ultrapassou aqui o meu limite. A Leila, de repente, não deu uma resposta, a Beth não deu uma resposta, o Aldrin, o Jason, a Daiane, enfim, tentem fazer dentro do possível, mas realmente, quando a gente senta para fazer uma atividade, a gente tem que se concentrar e realmente pesquisar, investigar, tentar entender aquele componente. E se a escola me diz que o horário de questionamentos é a aula, aquele horário realmente eu tenho que responder. Fora esse, eu estou no meu trabalho e nem sempre eu consigo responder na hora. Então, eu peço desculpas. Se algum aluno me manda meia-noite, 11 horas da noite, gente, eu não enxergo. E às vezes no horário de trabalho, aqui, ó, corrido, que nem eu disse ontem lá em Porto Alegre, eu fui almoçar 4 horas. Eu fui beliscar 4 horas. E aí eu cheguei, era 10h40, mais ou menos, em Novo Hamburgo. Eu dei graças a Deus esse feriado hoje. Mas assim, ó, graças a Deus vocês estão indo bem. Porque várias atividades eu já olhei, ali a primeira e a segunda. Se tiver alguém aqui que travou, eu vou falar para vocês. Eu não vou deixar de falar com vocês. Por isso que eu disse, quem já teve aula comigo sabe. A gente não pode deixar o aluno reprovar. Eu vejo assim, tá? Qualquer coisa eu vou gritar. Gritar é o modo de dizer. Eu vou entrar em contato individual com um de vocês. E isso a gente tem que pensar junto, porque amanhã ou depois vocês querem se formar, né? Então, não pode ter dúvida, tá? Eu vou colocando o material aqui, então, para a gente ir começando, né? Eu botei 2 links, mas qualquer coisa, vamos adiante. Esse aqui até não é tão Ô, demorado. prof, Oi? em relação à nossa disciplina agora de enfermagem, teve colegas que disseram que ficaram, a maioria das vezes, em laboratório, né? Eu não sei se a senhora já viu alguma das nossas aulas dessas de enfermagem, mas está fora de cogitação. Seria uma das disciplinas que nós teríamos que ter novamente.
é fora de cogitação. É, que nem eu falei para a Verônica, eu tentei relevar, porque problema todo mundo tem, a gente sabe que todo mundo passa por problema, né? Mas Sim. uma aula aonde tu tá na aula e aí vem o filho, vem o marido, um grita aqui, um grita ali, vocês têm alguma coisa para perguntar? Aí se a gente diz que não tem, então não vamos fazer reclamação na SEG. E realmente, ontem começou a aula com música, né? Aí daqui a pouco, o que vocês gostariam que eu falasse para vocês? Que eu estou aqui, mas eu sou do ramo da enfermagem, não entendo da radiologia, sabe? Então, nós não estamos nem um pouco seguros. Eu só peço para a senhora pegar e olhar uma aula dela, só isso. Que a senhora vai ver que não tem noção. Eu não aprendi quase nada, entendeu? Porque primeiro socorros, ontem foi dado primeiro socorros ali, mas não é na prática que a gente vai ver ali, né? E tá fora de cogitação. Eu vou buscar... Outra coisa que eu falo, eu nem sequer olhei as últimas aulas dela, eu simplesmente fiz os trabalhos e as provas dela com conhecimento geral que eu tenho, porque eu trabalho dentro da área hospitalar, porque realmente as aulas dela não tem pé nem cabeça, coisas que não têm explicação. Realmente, a gente pede para te dar uma olhada, Leila, tu como nossa coordenadora, para dar uma olhada, porque a cadeira dela é uma que eu quero fazer presencial. Eu não me sinto nem um pouco segura de ir para um estágio depois com a cadeira dela. Eu vou procurar olhar a aula dela, porque eu não consigo estar na hora da aula, porque eu tô dando aula nesse horário. Mas eu vou procurar... E sem contar também, Leila, que ela é mal educada. Isso que vocês estão falando é a professora Gláucia. Ela mesma. Sim, ela mesma. Eu entrei em contato com a Verônica e eu pedi para elas olharem as aulas, né? E até agora, até um dia ela disse para mim, estou olhando, né? Mas ela não me deu uma resposta do que aconteceu, que foi uma quarta-feira que vários colegas não conseguiram entrar. A gente entrava ali pelo Face, mas estava travado. E aí alguns colegas disseram para ela que alguns não estavam conseguindo entrar. Ela simplesmente disse que ela não podia fazer nada, que ela estava ali ocupando o tempo dela, perdendo o tempo dela com nós para dar aula, e que se não conseguisse naquela hora, que olhasse depois. Bem, assim, foi a resposta dela. Que ela estava perdendo o tempo de estar com a família dela. Inclusive, essa parte do tempo ela fala em todas as aulas. Todas as aulas, quando é questionado, quando é perguntado alguma coisa para ela, ela fala que ela está sempre perdendo o tempo dela, que ela está disponibilizando o tempo dela para dar aula para nós. Não, isso aqui eu já vou levar amanhã, então, para a direção. Bah, a gente fica chocado. Mas, prof, eu acho que como foi reclamado na coordenação, né, sobre esse assunto, eu acho que ontem ela estava bem brava por causa disso, sabe? Porque ela até mencionou, vocês vão reclamar de mim de novo para a SEG, não sei o quê. Então, eu acho que ela tá ciente já, sabe? A professora, no caso. Porque ontem ela estava tipo, braba na aula, assim. Essa aula é no Facebook. Pelo Facebook. Então, eu tenho que assistir. Eu vou assistir. Porque ontem, assim, dá para ver que ela estava braba, sabe, dando aula. Eu acho que é com a nossa turma. Eu vou assistir, mas eu vou assistir com a direção. Eu vou abrir a tela com a direção. Não, eu quero ver isso. Não estou duvidando de vocês. É que quando a direção chama o professor, ou nós, coordenadores, chamamos, a gente tem como argumentar. Eu fico chocada. Agora tu pensa, se tu fica chocada, a gente fica totalmente desanimado de ter aula assim com ela. Sim. Imagina, há 10 minutos atrás eu estava falando para vocês sobre o respeito com as turmas, o respeito a não reprovar, o respeito a compreender o conteúdo, e agora vocês estão me dizendo isso? Não. Nossa. Ô, prof, não precisa nem ter muita coisa para argumentar amanhã para a direção, é só abrir os vídeos dela. Sim. Nem precisa, ali já vão ver que não precisa argumentar nada. Sim. Tá. Então tá, até agradeço a sinceridade de vocês aqui, porque a gente realmente precisa saber isso. Não podemos fazer um comentário e ela joga tijolo na gente. Gente, o que é isso? Meu Deus. Tá bom, gente, agradeço vocês. Eu vou ver isso aí amanhã já. Amanhã de manhã. Ô, prof. Oi. Teve até do comentário, foi que ela estava colocando que a gente tem que colocar em prática, que a gente aprende e tal, né?
Sim. E aí eu coloquei ali no comentário, disse, realmente, a gente aprende muita coisa. Eu falei em relação à radiologia, né? A gente chega hoje, a gente não é colocado protetor em várias ocasiões que a gente vai fazer um exame. E aí eu coloquei, realmente, a gente aprende e tal, e muitas vezes não faz depois, né? E eu acho que ela entendeu o que eu estava falando em relação à enfermagem. Ela disse, se tivesse presencial ia dar treta. Disse bem assim. Eu disse, meu Deus do céu. Eu fico bem chateada com isso aí. Tá, eu vou conversar amanhã com a direção sobre isso aí, tá, gente? Para ver o que a gente vai fazer, porque a Carol até perguntou se vocês queriam deixar para mais para frente fazer esse componente ou não, mas daqui a pouco vai ter que ser uma situação em que vocês compreendam melhor isso também. Não adianta fazer de qualquer jeito. É bem complicado. Porque eu acho que foi falado para continuar, porque tava acabando, né? Sim. Tá acabando no caso, mas eu desde o começo não queria fazer, né? Tanto que eu falei, eu não queria fazer desde o começo. Eu fui fazendo porque falar, poucas aulas para ir mais rápido, mas do jeito que tá, tanto que na aula presencial acho que eu falei que eu não queria, né? Independente, eu não queria, mas ela até perguntou ali se a gente gostaria de saber de mais alguma coisa. Daí eu botei lá no grupo, né? Como que a gente vai saber o que a gente vai perguntar se a gente não sabe nada? Tipo, em vez dela trazer uma coisa importante, assim, legal, que fosse legal da gente saber, né? Para depois, lá na frente, a gente se lembrar do momento, sei lá, em que estivesse fazendo uma radiografia, alguma coisa. Mas a gente não sabe o que a gente vai perguntar, porque a gente não entende nada. Sim. Eu vou assistir... Leila, como tu viu, a gente é uma turma que a gente tem sede de conhecimento, a gente pergunta, a gente cogita, e isso para ela parece que não é muito bom, sabe? Parece que ela tá ali, vou dar minha aula, acabou e pronto, é isso aí. Sim. Eu vou assistir hoje à noite já, mas eu quero assistir com a direção junto. Tá? É muito estranho que para ela parece que ela tá fazendo um favor para nós, que ela não tá ali porque ela quer dar aula. Parece que ela tá ali porque ela é obrigada e que ela tá fazendo um favor para nós. Sim. Não, isso não condiz com a nossa missão, não é isso. Não, de forma alguma. Gente, eu vou entrando então no nosso material aqui, tá? Onde nós vamos falar sobre o enema baritado e trânsito intestinal, que é focado a regiões, principalmente, tá? O estômago, o duodeno, o jejuno, o íleo, que é o nosso trânsito intestinal. Nós temos, sim, demais estruturas, tá? Temos ali o cólon transverso, talvez vocês nem recordam mais, porque também já faz tempo, né? Temos o cólon descendente, que é onde normalmente acontecem quadros mais, assim, agressivos, quase como câncer, né? Mas o enema baritado, ele vem a ser o estudo de investigação do intestino grosso. Então, nem sempre vai ser o problema maior no cólon transverso ou cólon descendente ou ascendente. Mas, quando for câncer, geralmente são as 3 localizações de maior foco cancerígeno. Então, a gente tem que pensar assim, na terça-feira passada, nós conversamos ali sobre a investigação do esôfago, do estômago, do duodeno, né? E a gente tem que pensar que quando a gente está fazendo um exame por meio de contraste que vai investigar o intestino grosso e a região ali de interesse, né? Nós temos que nos dar conta daquilo que a gente falou lá no primeiro encontro, o que repetimos em aula quarta-feira agora, que sempre poderá ter uma região vizinha com um problema maior até. Nem sempre um órgão é afetado sozinho, ou nem sempre começa sozinho num órgão. Muitas vezes se aglomeram, principalmente no intestino grosso, situações que vêm devido à água com bactérias, os alimentos que vão se transformando em bolos alimentares, que são ali as fezes, né? Também com bactérias, alguma coisa que se come. Talvez muitos aqui já tiveram infecção intestinal, que gera uma semana de tratamento, uma semana de cuidados. Alguns 2 dias, 3 dias, mas normalmente uma semana
até que volta ao normal o intestino funcionando, ou o digestivo funcionando. Então, quando nós formos fazer um enema baritado, nós temos que entender que são inúmeras patologias provavelmente decorridas do estômago, esôfago, do duodeno, do jejuno, né? E aí é que vem o que eu falei para o Aldrin. Não adianta o aluno entender, ele vai trabalhar em toma e ressonância, não adianta ele entender que tem uma imagem lá para fazer um exercício, como tem a imagem aqui, e que ele vai saber as estruturas. Ele tem que entender a função. E o Aldrin é ótimo professor, mas eu tive que explicar para ele, para entender, porque ele me perguntou qual o foco principal na finalização do curso, né? Então, isso o aluno também tem que compreender, que nós precisamos não só saber a estrutura, nós não vamos laudar, mas nós vamos entender muito melhor a dor e o sofrimento daquele paciente que vai estar na mesa de exame. E a nossa responsabilidade é não deixar um paciente ir embora gemendo. Leila, mas eu fiz o técnico de radiologia para fazer imagem. Ok, mas é o teu dever, é o meu dever, é o dever do nosso corpo docente, ao saber que um paciente está gemendo, chamar pelo menos o radiologista, chamar pelo menos o supervisor, o que eu venho repetindo a cada encontro. Por quê? Porque eu tenho que entender que o estômago, ele digere alimentos, e esses alimentos misturados, principalmente com a saliva, até chegar no esôfago, que é o tubo digestivo, ele vai passar por ali. Só que aí, ele tem que triturar de 2 a 3 horas normal, alguns de 2 a 6 horas, e aí tem uma outra situação aqui, que quando chegar no duodeno, que é a parte mais curtinha do intestino, que é a mistura do quino, o quino é a alimentação da digestão, ele tem uma junção com o jejuno e o ilho. Então, o jejuno e o ilho, vamos voltar lá na imagenzinha da capa, o jejuno e o ilho, eles trabalham em conjunto, eles são a junção com o duodeno, e essa junção é que é o trânsito intestinal grosso, que é o intestino grosso. E aí é que o paciente vai saber se realmente está passando por um centro de imagens com pessoas capacitadas, para que não haja o que acontece lá fora, que vocês às vezes já sabem de situações ou vão assistir de camarote situações, em que o paciente sai dali, às vezes com uma patologia, e ela não foi bem radiografada, ela não foi bem visualizada, ela não foi bem diagnosticada. Não vai ser erro de vocês, vai ser erro se vocês verem uma pessoa gemendo ali e não chamar o radiologista durante o exame. Porque aqui a gente chama. Se o radiologista não vier no setor, a gente tem que chamar. Porque é a hora da investigação. É a hora que nós precisamos ter o radiologista. Quais são os setores que tem o radiologista? Muitas vezes junto conosco. Na maioria das vezes. É a toma, a ressonância e a cintilografia, né? Medicina nuclear. Mas a gente tem que lembrar que na administração meios de contraste, o nosso profissional precisa assistir em algum momento esse trânsito intestinal acontecendo. E o jejum, ele absorve os nutrientes e água. Se tiver uma inflamação ali, se o paciente absorveu nutrientes ou a água não expeliu nutriente suficiente, não expeliu água, ele vai apresentar aqui um contrastado inflamatório. Então, todo esse branco que está aí na primeira imagem da capinha, esse branco, ele precisa descer até o fundo, o final do trânsito intestinal. E aí, cada contrastado, ele é para um fundamento. O contrastado que vai ser injetado, não é todos eles com o mesmo nome, não são todos eles com a mesma marca do fabricante, cada um é específico, assim como a gente tem na medicina nuclear, os fármacos. Então, no momento que eu estou atendendo um paciente, que eu vou fazer o intestino grosso, eu já tenho que me preocupar com o que vocês têm no material de quarta-feira passada agora, que é o que eu coloquei no YouTube hoje, no início da tarde, que foi a aula que eu gravei do que nós falamos quarta-feira, aonde tem alguns hábitos que nós temos que ter desde o momento da anamnese, é o preparo da sala. Eu tenho hoje, a Leila me passou hoje,
eu tenho 5 contrastados para fazer hoje de manhã. Meu Deus, como é que vai ser isso? Gente, vai dar tudo certo. Se nós soubermos administrar a sala, o número de filmes, o tamanho dos filmes, acompanhar um protocolo. E aí eu disse quarta-feira na sala para quem estava, sempre nós temos que contar com 1 a 2 colegas, porque a gente não sabe a reação do paciente. A reação é o sistema nervoso e psicológico do paciente com dor, a patologia que ele pode ter bem escondida ali e talvez a ponto de ser descoberta, e a situação de que ele pode se desprender da cinta, tanto abdominal como nos pés, de tanta dor. E nós temos que ter alguém para segurar esse paciente. Óbvio que o nosso colega vai colocar, ou os nossos colegas, né? Eu falei em torno de 2. Um já ajuda muito, mas às vezes é preciso 2, conforme o paciente e a situação dele. Porque a dor de uma inflamação, a dor de um púrito, um sangue, uma ferida, o paciente não aguenta. E ele não vai medir um momento se ele pode gritar ou não pode, porque a dor vai falar mais alto que ele. E aí nós temos, às vezes, até que chamar um médico de plantão para acompanhar, ver se vai ter que ser medicado, alguma situação do tipo. Então, intestino grosso agrega várias situações, porque, na verdade, se vocês olhar aqui, é gomos e gomos e gomos. Então, gosta na parede de encostar realmente alguma aresta. Mas junto a essa aresta alimentar, pode juntar quadros bacterianos e inflamatórios. Então, aqui a gente possivelmente vai detectar as alterações abdominais que dizem aí, ou alguma situação anormal do formato do intestino grosso. O que seria uma alteração anormal de intestino grosso? Ele ser mais estreito, todo o canal dele, né? Ali, por exemplo, o colo transverso, colo descendente, ascendente, do que o normal. Pode ser mais estreito. E, às vezes, tem pacientes que descobrem que tem um câncer. Eu já conheci pessoas com essa situação. Talvez vocês já conheceram também ou vão conhecer. Um paciente que tem um câncer intestinal, 15 centímetros. Vai trancar o canal. Não vai passar fezes, vai acumular bactérias, o paciente vai ter desconforto. E aí vem as várias patologias que acontecem. O colo transverso, ele é responsável pela defecação, pelo transporte, né, daquele bolo fecal ali, até a defecação, a absorção do nutriente mais a defecação dele, ele vai expulsar as fezes. O seco ou seco, os dois estão corretos ali, ele já é uma bolsinha, ele tem o formato de uma bolsinha, né, junto ao intestino. E aquela bolsinha ali, ela provoca uma fermentação dos alimentos digeridos. Se a pessoa tem, por exemplo, uma falta de produção de bile, o paciente vai ter, tipo, ardências quando a fermentação for demais. Então, tudo vai depender se ele tem um intestino preguiçoso, acomodado, ou um intestino acelerado que expulsa as fezes. Do contrário, formam-se as inúmeras patologias. Ali o processo sigmoide também, ele é uma porção pélvica ligada ao intestino, e nesse processo sigmoide também gosta de gerar algumas infecções. Quando já vai indo já para a ampola retal, que já é o finalzinho do intestino grosso. Ali no sigmoide gosta de trancar também, às vezes, o contrastado, ele para ali, porque ali geralmente tem alguma ferida. E aí vem a questão de uma pessoa que tratou uma hemorroida e não tratou o suficiente. Tem fístula, feridas anais, ou na saída do reto e o ânus. Olha, tem muita coisa, às vezes, de situações que vêm a prejudicar o nosso paciente, né? E nós temos ali também o cólon descendente, que ele faz parte do intestino grosso, né? Ele é ligado ao reto. Então, esse cólon descendente também é um dos mais complicadinhos que a gente encontra aí algumas patologias. E entre elas, né, eu botei aqui como indicações principais para fazer um edema opaco, fazer um trânsito intestinal, a colite, que é uma inflamação do intestino grosso, com aspecto cheio de dentinhos serrilhados,
né? É uma inflamação que o intestino fica todo ele denteado, não aqueles gomos ali que ele tem, mas ele fica por dentro, a inflamação toda ela como se fosse cheio de dentinhos, atrapalhando a alimentação que precisa descer. São inflamações pequenininhas, mas que se formam em massa, igual a um câncer, e ficam prejudicando a passagem do bolo alimentar. O que seria o bolo fecal? O bolo fecal é aqueles gases, aquele que perturba o que a gente falou aí na aula de segunda e depois na de terça novamente. Existe também a colite ulcerativa, né? Ela já é uma colite que a gente diz que principalmente nos jovens, ela provoca ulcerações. Acontecem úlceras provocativas, aonde o paciente tem muito sangramento, né? As úlceras, não sei se vocês chegaram a ter ali em fisiologia humana, mas em patologia a gente fala muito mais, né? Da questão de que as úlceras, geralmente, elas são feridinhas de estômago. E quando o suco gástrico entra em contato com as feridinhas, aí vira numa úlcera terrível. Aí provoca muito sangue, até quando acontece nos jovens, que realmente dá ulcerações mais aceleradas, as pectosas, como diz aí, a gente chama de calçamento de pedra. Elas ficam exatamente duras, igual uma pedra, até que vai deteriorando. E isso leva muito tempo e a barriga, o abdômen fica inchado, e, consequentemente, o intestino delgado e grosso também. Depois, a famosa diverticulite, né? Que ela provoca uma saliência na parede do intestino, ela provoca situações de algumas hérnias, que a gente pode quase comparar com pólipos, e aí também provoca todo o cólon intestinal, também gosta de provocar algumas situações. Temos ali a intussuscepção, que é a invaginação, é o encaixe da porção do intestino sobre outra região, e aí é um órgão em cima do outro, né? Isso acontece com crianças que não evacuam, crianças que trancam totalmente o sistema intestinal, crianças que até alguns pediatras recomendam a criança não ganhar tudo de mão beijada líquido, pastoso. Não, ele tem que morder, ele tem que aprender a mastigar, ele tem que começar a triturar desde cedo e cuidar do processo alimentar da criança para que mais tarde não haja esses pólipos, diverticulites, essa colite ulcerativa, para que a criança já tenha um intestino funcionando desde cedo. E realmente, gente, muitas coisas são sequelas antigas, aonde aquele intestino fica preguiçoso. O renal fica preguiçoso, o digestivo fica preguiçoso. E aí a criança não tem culpa, né? Ela pode ter até uma retocolite ulcerosa, que é uma patologia também inflamatória, e ela dá em jovens também, que são cânceres, riscos de câncer. Começa a sangrar o retal, provoca cólicas abdominais, né? E aí realmente a situação, às vezes, até é de processo cirúrgico, para abrir o canal, né, do intestino grosso ali, para ampola retal e ânus, de uma forma que as fezes vão passar melhor. Porque existe a região em que precisa ter um músculo retal para a pessoa evacuar. E muitas vezes a pessoa começa a tomar laxantes, é aquela pessoa que lá em criança já foi, às vezes, mal acostumado com hábitos alimentares, às vezes já tinha problemas de evacuação, e são quantos que usam até, me fugiu agora, supositórios em crianças, que o pediatra proíbe, e isso também inibe muito a criança, e não é a situação normal, né? Tem que ser tratado para não formar uma ampola retal e um ânus com dificuldade de evacuar. O músculo fica preguiçoso, o músculo retal. Depois existem, então, as neoplasias, né? Sempre são novas neoplasias, várias neoplasias que vão acontecendo. Neoplasia é sempre uma nova doença no organismo, então vai uma coisa somando a outra. E existem os pólipos, que a gente até falou quarta-feira. A gente chama eles de sáculos, mas também podemos chamar eles exatamente de bolinhas, bolhazinhas de pus. Então, também provoca várias situações que vão parar lá no cólon, né? Então, o cólon do intestino, ele sofre. E aí, realmente, a pessoa começa a segurar as suas fezes.
E o que seria segurar suas fezes? Seria a mãe depois fazer um contrastado, aonde o contraste não vai descer, quer dizer que a pessoa não evacua. Então, essas fezes vão virar em patologias infecciosas, inflamatórias, que vão gerar um câncer, que vão gerar um óbito. E aí, o que acontece na maioria das vezes? Toda pessoa que tem, isso é fato, pode às vezes um vir a óbito por outro motivo antes, mas muitos vão a óbito com situações assim. Aonde a pessoa tiver um câncer uterino, um câncer ali ovariano, né? Útero, ovários, trompas, o reto, ali o ânus, o intestino grosso, o intestino delgado, ele vai ter um problema que vai afetar toda a pelve, ou seja, vai chegar nos ossos da bacia, ou seja, vai viver 4 meses, vai sobreviver 4 meses. Encontramos situações em que o paciente recebe uma notícia de uma patologia que poderá acontecer o falecimento, o óbito, em 2, 3 meses, e ela vai viver 2 anos, mas são casos raros. Normalmente, os médicos não erram. Depois também tem ali o volvo, que é uma torção das alças intestinais. Uma das perguntas do trabalho aí foi, inclusive, sobre as alças intestinais, onde eu comentei no Zoom, e também a gente tem no material, sobre a questão de prender com a cinta, em um momento do exame, a situação de prender para ver sem o contraste chegar às alças intestinais. E depois a gente solta a cinta para ver se o contraste desce e passa pelas alças intestinais se elas não foram afetadas. Do contrário, muitas vezes acontece o volvo, que é uma necrose intestinal, e ela começa a afetar as alças. Então, as alças, elas inclusive ajudam a empurrar as fezes na defecação. E aqui nós temos uma situação, muitas vezes, né, dentro das contraindicações, situações que o enema baritado, ele pode, muitas vezes, acontecer ou não acontecer, como eu falei nos outros exames, mas ele é uma revisão médica, né, da história de biópsia de muitos cólons. Tem paciente que faz a colonoscopia com proctologista e acaba fazendo biópsias para verificar se tem mais alguma situação peculiar aí no processo que pode acontecer ruptura da parede intestinal. E aí nós temos que sempre ter, neste momento, a preocupação da anamnese. Qualquer detalhe que o paciente diga, eu fiz uma biópsia de cólon de intestino, eu fiz uma endoscopia, anotem para o radiologista. O radiologista pode até pedir para a atendente da clínica entrar em contato com o familiar do paciente depois que ele foi embora e buscar resgatar alguns exames para fazer comparações. Comparações são muito importantes. Quando um paciente descobre qualquer câncer em qualquer parte do organismo, mas vamos falar aqui da situação aqui intestinal, né? O paciente acusou uma situação intestinal, ele tem ou não tem um histórico clínico? Ele passou por exames, passou por sintomas há quanto tempo? Desde quando vem vindo isso? Quais são os sintomas? Fez um processo cirúrgico retal, anal, intestinal? Quando? Como foi? Porque aí o médico sabe como conduzir. Ele vai pedir certamente uma ressonância ou uma tomo, normalmente nesse caso uma ressonância separada, tá? Vai seguir um protocolo de intestino, ok. Vai seguir um protocolo de abdômen, ok. Mas ele vai pedir imagens focadas no escaneamento para que o técnico ou o tecnólogo faça imagens focadas de cada região que o paciente já apresentou os sintomas. Não vai depender só daquele escaneamento. E cada região focada, ele vai fazer 200 cortes, né? Isso é um exemplo. Então, isso é que nós temos que respeitar. Na hora de fazer um exame, que é muito mais barato, raio-x contrastado, mas que a gente sabe que judia do paciente, a gente precisa ser alerta das coisas, a gente precisa observar. E aí é nessa hora, meus queridos, que é importante para vocês entenderem a fisiologia humana, porque uma coisa liga a outra.
Quando a gente vai no médico, o que ele pergunta? Ah, tá com problema intestinal, mas e como é que funciona o intestino? Já teve alguma situação? Existe genética familiar? Sempre teve dificuldade para evacuar? Tem dor ou sangramento ao evacuar? E aí vai ligando os fatos. Aqui na radiologia, a gente liga os fatos também. E por isso são importantes exames anteriores e muitas coisas que precisam ser observadas na hora do atendimento de cada técnico, que é a anamnese. Aqui também tem contraindicação, né, dos estudos contrastados do intestino grosso, quando o paciente é um pré-cirúrgico ou suspeita de perfuração de víscera oca. Então, o paciente, ele é um pré-cirúrgico, ele precisa fazer uma cirurgia, mas se ele apresentar uma perfuração de víscera, né, que é o órgão intestinal, vai o contrastado parar por ali, tá, gente? O radiologista consegue ver. A gente falou do efeito pipoca e do efeito estrela na aula de quarta-feira. O que eu comentei, e comentei, inclusive, ali na hora de fazer a gravação para vocês também, que está lá no YouTube e na plataforma, na aula 4. Ali eu falei que nós temos o efeito pipoca, desenhadinho lá igual pipoquinha, igual arvorezinha, enfim, tá? Mas na radiologia a gente diz efeito pipoca, que é aquele tumor estacionado. Pode até aumentar um pouquinho, mas ele não sai do lugar. Mas ali, naquele contrastado intestinal, se tiver, vai parar o contraste ali. O médico, na hora, consegue definir. O que ele não consegue definir é o tamanho numa radiografia de contraste. Ele vai solicitar um exame de investigação para fazer corte tomográfico em tomo ou ressonância. Ou existe o efeito estrela, que é cheio de pontas, né? Vai aparecer uma imagem lá, que nem algodão, toda branca para vocês, e aí o enema baritado vai trancar. Vai o contraste parar exatamente naquele local. O que vai acontecer? Ele vai ser cheio de pontas. Não tem como verificar em contraste aonde vai nessas pontas e enraizar. O que o médico radiologista vai fazer quando ele ler ou quando ele ouvir o que eu tiver para falar? Ele vai saber das dores, dos sintomas, e aí, vendo imagens assim, ele vai focar qual a região que realmente trancou e que tem o efeito estrela. Ele vai verificar, de repente, em qualquer parte ali do intestino, né? Falei ali naquele momento do processo ali no sigmoide, né? Que faz parte do intestino grosso, ligando-se ao reto, aonde geralmente tem alguma situação cancerígena. O que vai acontecer? Ele vai solicitar, vai recomendar de imediato um exame investigativo. E é nessa hora que nós estamos cumprindo com a nossa missão. Então, no preparo do paciente, para o enema baritado, ele vai ser um pouquinho mais complicado, né? O preparo para o estômago e o intestino delgado. Por quê? Ele é mais forte. Ele é, sim, o bário utilizado, mas normalmente uma dose um pouquinho maior. Existe de 360 ml, mas, de repente, o médico quer que use 1,5 bário. Ele quer mais, porque vai ter que visualizar mais o contraste, né? Uma dose maior, por uma proporção maior, onde o contrastado vai ter que se espalhar, né? É um paciente que pode estar com a suspeita tanto estomacal como intestino delgado. Lembrando que o estômago vai digerir o alimento de vocês. Aí os alimentos precisam se misturar junto com a saliva e começar a descer pelo esôfago. O paciente pode ter um quadro inicial lá, mas ele pode ter no intestino delgado indo para o intestino grosso. Então, a gente vai ficar com um pouquinho mais tempo na sala com esse paciente. E aí, vocês vão ver abaixo aqui que eu botei, que ele vai ter o uso de um laxante na véspera, mínimo de 12 horas antes, com óleo mineral de preferência. E aí ele vai poder ter, de repente, 8 horas antes. Ele pode também fazer uma parada, né? A gente chama de NPO. Ele vai parar 8 horas antes. Só que... Desculpa, para fechar uma pergunta. O laxante geralmente é o Ducalax, que é pedido para os pacientes usar, né? Tem várias marcas, vários fabricantes, vários laxantes, mas esse é o que mais ou menos se utiliza. A gente utilizava muito, eu, no caso, ali na medicina nuclear, do Hospital Regina. Mas os hospitais, a maioria